Meus caros amigos, mais uma vez aí, estão fazendo o que? Hat-trick, terceira semana seguida aí que o Gorgo e o Jason já estão alertando, o conteúdo maromba está em queda. Mas antes da gente ir pro videozão, dá aquela moral pra nós aqui, ó, se inscreve lá no TikTok, segue também lá no Instagram, certo? E não se esqueça, se inscreve aqui no canal, bora ver o que eles estão falando, os especialistas de sofá. Então, assim, o Toguro, o vídeo dele sempre foi brisado. Então, tipo assim, nunca foi. Tipo assim, já foi mais maromba, né? Então, o Toguro realmente não tá fazendo nada maromba, pra ser sincero. O Toguro é automobilismo. O Toguro tá praticamente nada mesmo. Mas, enfim, a minha intenção ali era mostrar pra vocês que o conteúdo maromba em si tá em queda, cara. E tá em uma queda. Eu não sei porque que fala carreira meteórica disso, quando uma coisa tá em ascensão, sendo que o meteoro cai. Se você quer entender, você que trabalha com internet aí, ou se você tá pensando em entrar pra esse meio de ser influenciador, coisa do tipo, fica até o final para você entender o que está acontecendo, o que eles falaram sobre a visão deles e também vou dar minhas considerações finais. Bora lá. Tinha que ser uma. Tinha que ser. Não é uma carreira meteórica, é uma carreira que tá caindo. Tinha que ser uma carreira foguetórica. Tinha que ser uma. Tinha que ser uma carreira ao contrário da meteórica. Eu acho que é porque passa rápido, né? Mas aí seria uma crítica, né? E não quando o pessoal usa como uma coisa positiva. Mas enfim. O conteúdo maromba está numa queda meteórica, Jason. O que você me diz disso aí, Jason? O que você acha? Ai, velho. A gente tá na época do ano que tem a quedinha mesmo. Mas eu acho que não é só isso, não. Acho que o pessoal maior, né, vai diversificando o conteúdo, porque você sabe muito bem disso. Se o cara não dá uma diversificada de tempo em tempo, ele pode dar uma estagnada. E a verdade é o seguinte: o fisiculturismo ele vive muito de perspectiva, de expectativa, né? Perspectiva não, de expectativa. Por exemplo, todo o cenário que foi criado é um cenário de expectativa do Brasil brilhando, certo? E tava todo mundo achando que rapidinho os brasileiros iam começar a deitar e não sei o quê. O problema é que tá passando os anos e o negócio não tá saindo muito do lugar, não, cara. É o Ramon lá no topo, né? O Diogo na mens, as meninas, as meninas da Wellness, né? Sempre. Também tem na Women's Physique e tal. E o Brandão ali beliscando alguma coisa na Open, mas começou a chegar mais um leva após leva, dezenas, centenas de atleta, e o cenário não muda. Você notou isso? Que o cenário, a perspectiva dos grandes nomes do Brasil, em todas as categorias, é a mesma há 5 anos? Sim. Não mudou. Sim. Então, tipo assim, tinha um monte de gente que o pessoal foi colocando expectativa, né? Esse cara vai ser top, não, vou acompanhar esse cara, que esse cara vai dar bom. Só que nunca tava dando bom. Só os mesmos, que continua lá no topo e o resto brigando ali e tal. E aí começou a zoeira de Série B da Maromba, né? Os caras falam que é a Série B da Maromba, não sei o quê. E eu acho que isso aí arrebentou com a expectativa de todo mundo, cara. Eu imagino que muita gente que começou a acompanhar nos últimos anos e que fez o negócio explodir de acesso e tal, achava que a essa altura do campeonato o Ramon já ia ter ganhado, achava que a essa altura do campeonato o Brandão já ia estar no top 5 do Olímpia, achava que já ia ter mais uns 2 caras brasileiros brigando no top 10 da Classic, talvez um mês ganhado. Porque que Nada aconteceu também uma velho. coisa, ô Jason, a gente tá olhando pro Ramon, né? Mas vamos supor, por exemplo, o próprio Zancanelli. Chegou, o auge dele foi 12º. Isso. E Na agora já cabeça de... caiu. Véio, Não tô falando, pessoal, não tô falando que ele não vai melhorar nem nada disso, não. Tô falando falando um fato. Ele chegou 12º e as outras colocações dele não foram isso mais. Então ele bateu no teto e voltou. Não tô falando que ele não pode superar esse teto, mas a realidade hoje é essa. Menegatti é um cara hoje que tem a expectativa, mas como já tem o Ramon lá em cima, a gente, né, geralmente torce para uma pessoa só. E a gente torce para quem tem chance de título. Então, se o Menegatti tivesse uma posição, né, esse ano superior à do Ramon, ele vai começar a ter muito hype. Mas eu acho que isso é improvável, porque o Ramon ainda é o melhor Classic do Brasil, né?
Então o Ramon vai estar brigando pelo título, na minha opinião. E o Menegatti, eu acredito que ele vai subir lá, ele vai subir algumas posições. Só que a gente tem que lembrar, gente, que a gente tem que ser realista, por quê? Porque tá todo mundo treinando pesado ali, tá todo mundo fazendo dieta, tá todo mundo tomando bomba, então assim, os brasileiros não são mais dedicados que os gringos. O brasileiro, talvez, quando ele começa a treinar, ele tem uma história triste, porque o Brasil é um país pobre. Mas a partir do momento que ele ganha patrocínio, ele começa a viver uma vida de rei. Então, assim, Sim. não tem por que ter dó mais. A estrutura que o Ramon tem, que o Menegatti tem, é a mesma que o Sebum tem. Estrutura de treino, dieta, bomba, Se bobear até é melhor que a dos caras. é a mesma, gente. Concordo. Tá? Concordo. Então, os atletas tops aqui do Brasil têm a mesma estrutura que os caras têm na gringa. Então, assim, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Quando o cara, igual eu falei, quando você pega um cara pobre e tá crescendo, aí beleza, cara. Aí realmente é mais difícil, o cara tem que se fuder mais, tem pouco recurso. Mas quando o cara chega num certo patamar aí, velho, tem o mesmo recurso que os gringos. E eu acho que o que tá acontecendo com o fisiculturismo é o que aconteceu com a Fórmula 1. O que aconteceu com o futebol, tá acontecendo com o futebol com relação à seleção. Você diz com a Fórmula 1 no Brasil. No Brasil. No Brasil. Quando tinha o Ayrton Senna, estourado. Ainda chegou a pegar bem com o Barrichello ali, sempre em segundo, né? Segundo piloto da Ferrari e tal. O Felipe Massa, mas foi. Tá vendo o que aconteceu? Parecendo com o fisiculturismo? Ficou ali, aí não vem nenhum que ganha. Aí o negócio foi morrendo. Se aparecer um outro cara aí brasileiro bom no Fórmula 1, você vai ver como é que ela vai subir. Também acho. A Fórmula 1 teve uma subida nos últimos anos porque a gerência, quem administra a Fórmula 1 passou para os americanos, né? Era europeu, e aí passou para os americanos, os caras sabem fazer show, botaram aquele negócio na Netflix. A Fórmula 1 cresceu como um todo, no mundo inteiro, e no Brasil cresceu um pouco também. Só que quem viveu a época do Ayrton Senna, e até mesmo a época do Massa ali, sabe a diferença brutal que existe. Cresceu um pouco nos últimos anos, sim. Mas aqui no Brasil, não chega nem perto do que já foi. Até mesmo futebol, cara. Futebol ainda movimenta muito e tal, mas eu acho que ele cresceu por causa de inflação e tal, que os números cresceram, mano. E eu acho que o futebol em si, ele deu uma estagnada. Não, é o futebol, depois da lei da SAF, voltou o negócio a Não, mas o que eu tô falando assim, Jason, beleza, então, futebol tá crescendo, beleza. Tá. Porque tá mais competitivo, tá mais comercial, tá mais empresa. Tá mais business. Porque virou empresa, é isso. Futebol tá crescendo agora porque, querendo ou não, liberou a aposta. Então as pessoas comentam mais sobre. Tipo, hoje vai ter jogo de fulano contra ciclano. Vou fazer lá uma odd lá que tá pagando 2x, sei lá, não sei quanto x. Pra quem não sabe, odd é tipo a quantidade de vezes a mais que a plataforma paga pra você se você pegar, vamos dizer assim, apostar no azarão. O azarão é o, tipo, exemplo, Flamengo contra São Paulo. O Flamengo tá sempre ganhando todos os jogos, São Paulo tá perdendo. Então, São Paulo é o azarão. Então, a odd para apostar no São Paulo, vamos dizer assim, ela duplica, porque a tendência é ele perder. Aí se você aposta nele e ele ganha, você ganha tipo duplicado. E como tá liberado isso, as pessoas comentam mais, as pessoas pegam e fazem essa aposta, esse tipo de coisa, isso acaba querendo ou não fomentando meio. É isso. Agora, seleção. Não, a E seleção tá em... A seleção, ela ainda movimenta muito. Existe dado de audiência que mostra que a seleção ainda é impactante, mas é menos. Ela tá ficando menos impactante a cada ano. Esse é meu ponto. Então, eu acho que... E outra coisa também que eu tava pensando, Jason, é que os Procards, eles se tornaram mais acessíveis, mas nem por isso eles necessariamente ficaram mais fáceis, eles ficaram mais acessíveis, ou seja, pessoas mais pobres começaram a ter acesso ao Procard, ou seja, Sim. Antes o cara, além para ter Procard, ele precisava de sacrificar mais, porque ele precisava fazer grana para competir fora e era mais difícil. Então o Procard ficou mais democrático. O Procard é como a internet. Ou seja, antes para você ser famoso, você tinha que fazer o teste do sofá.
Você tinha que ser filho de ator, filho de produtor, filho de alguém. Você tá ligado o que eu tô querendo dizer? Ou seja, poderia ter um Whindersson Nunes que nunca seria descoberto. Poderia ter um Felipe Neto que nunca seria descoberto. Não estou falando que eles são bons ou ruins. Só estou falando que isso era impossível. Então, hoje o mercado de internet é extremamente concorrido, mas ele permite que pessoas sem nenhuma, tipo assim, auxílio financeiro ou filho de fulano seja reconhecido. Se o cara for engraçado e for bom, mano, ele vai aparecer. É a mesma coisa, eu acho que é o fisiculturismo hoje. Ou seja, se o cara for bom, tiver uma genética acima da média, tomando um recurso básico, ele vai virar profissional. E mesmo que o cara tenha todos os recursos do mundo, mas ele não tem a melhor genética do mundo ou a melhor dedicação do mundo, ele não vira, por exemplo, o Lelis. Qual recurso faltou pro Lelis? Dinheiro? Nada. Faltou Nada. dinheiro? Não. Faltou bomba? Não. Faltou alimentação? Então, alguma coisa ele não tem. Não estou falando nem que é genética, ou seja, é um mix de dedicação com genética. Não interessa, mas é isso. Essa é a verdade. Doa que doer, velho. Então, assim, em compensação, aparece um Menegatti com bem menos recursos que virou pro e já tá no Olímpio. Então, isso pra mim é uma espécie de democratização. Não é? Aparece aquele Ângelo lá. Vira e mexe, aparece um aí, cara. Tá entendendo meu ponto, né? Então eu tô querendo dizer isso. Ou seja, ficou mais demorado. Mas não estou falando que é mais fácil. Só estou é extremamente concorrido hoje. Só que, na minha perspectiva, eu acredito que daqui a pouco, se tornar profissional vai ficar de verdade mais fácil. Porque os atletas estão percebendo que não dá dinheiro. O sonho de ter o Procard. Eu tô vendo vários atletas existindo, vários atletas. Vou dar um exemplo que o Pedro Lima, aquele que lá, quando o Felipe Franco foi campeão do Portugal Pro, ele ficou em quarto. Shape absurdo. Vai no Instagram dele. Ele tá lá com jaleco branco, óculos, nutricionista. Tem escrito lá que ele é atleta profissional só como um status, tipo assim, porra, sou foda. Ou seja, tipo como se fosse uma graduação, ele é atleta profissional. Meio pra, tipo, gerar credibilidade. Querendo ou não, você tem autoridade, que nem hoje em dia a palavra que o pessoal usa é o que é autoridade. Autoridade pra falar do assunto. Por quê? Porque ele é pró e já competiu no meio. Então, as pessoas estão usando mais ou menos isso pra atrair cliente. Tá entendendo? Eu tô vendo vários atletas dando um passo pra trás e falando, mano, foda-se, vocês têm de competir, eu vou fazer isso aqui. Outra atleta também, a Maju Lemos, ela é uma atleta biquíni, que é médica. Doutora Maju Lemos. Entendeu? Tem lá a foto dela competindo e tal, mas assim, é jaleco e tal. Então, eu acredito que no futuro próximo, se tornar profissional no Brasil vai ser tão fácil quanto nos Estados Unidos. Entendi. Tá entendendo meu ponto? Vai ver uns caras, um Zé Ruela virando profissional. Porque no Brasil ainda não acontece isso, não. Tem uma fila boa ainda de atleta que é bom pra caralho e ainda não é profissional. Mas eu tô vendo as pessoas dando um passo pra trás e tô vendo os shows de fisiculturismo ficarem mais vazios. De atletas. Teve um boom ali, Jason, uns 3 anos atrás, de, mano, ter 1.400 atletas num show, mano. Sim, Não tá, sim. esse ano não teve nenhum show que fez isso. E já teve Arnold. Teve. Agora, mano, eu fiz uma dissertação. Eu lembro que eu falei 10 minutos ano aqui, agora eu passado falo. teve show ainda com 1.000 atletas no ano passado. Não, teve a Mr. Olímpia com 1.400. Mr. Olímpia Brasil. Agora Então, que eu fiz velho. essa dissertação de mestrado aí, Jason. Fala alguma coisa aí, meu filho. Sim, e pra mim isso é uma correção de mercado, entende? Igual você tá falando, eu acho que houve um inflacionamento do mercado gerado por uma expectativa monstruosa. Entendeu? Tipo assim, sabe por que o público precisa entender? Que se você pega o cenário do fisiculturismo brasileiro, deixa eu ver, 6 anos atrás, tá? 6 anos atrás, a gente mal tinha classificado pro Olímpia, velho. Sim. 6 anos para trás, não tinha Ramon, não tinha Brandão, nunca tinha ido pro Olímpia. Nenhum Classic. Por exemplo, Chris Bumstead, ele tá lá quase desde o começo. A Classic começou em 16, se eu não me engano. Pode esperar o Jason terminar de falar aqui, daí eu vou
tá explicando o meu ponto de vista por que as coisas estão desse jeito. Então não tinha brasileiro nenhum na Classic. Em 17 também não tinha nenhum ainda. Na Open, esquece, nenhum. Na 212, era só Eduardo Correia, que a gente tinha de homem forte. O Chris 212. Bumstead, ele ganhou o primeiro show dele do Olímpia, foi em 2019. 19, em 20, 17... 21, 22, 23, 24. Aí, ó, vou falar aqui agora porque eu já vi um comentário aqui atrás no Live Pix. O cara falando aqui, ó, os caras gastam mais de 2K com inscrição e ganham um whey. Então, galera, é mais ou menos isso, é que nem o Gorgo tá falando. Tipo assim, o problema do fisiculturismo é que é o quê? É um esporte de rico, só que pobre pega e usa ali pra competir, certo? Então, que nem na época, que nem falou assim, até, tipo, sei lá, 4 anos atrás, era a época da pandemia. Tipo, antigamente o pessoal tinha o quê? O sonho. Homem ia querer ser jogador de futebol e mulher, sei lá, tipo, virar influencer. Aí, tipo, agora virou esse negócio de atleta. Só que porque na época tava a pandemia, tava tudo fechado, aí o Ramon conseguiu ir pro Mr. Olímpia, certo? Com todo aquele sofrimento. E tudo isso, por que gerou esse hype? Por quê? Por causa do storytelling. Storytelling é história que conta. É que nem por que uma pessoa pega e fica lá, assiste um filme de 2 horas? Por que uma pessoa, sei lá, assiste Senhor dos Anéis, que sei lá, não sei quantos filmes tem, se tem 5, Harry Potter, se tem 5 filmes. Tipo, 5 filmes de 2 horas. Por quê? Por causa do storytelling, da narrativa. Então vai construindo uma narrativa que as pessoas cada vez mais ficam mais ansiosas para querer acompanhar e isso querendo ou não acabar fomentando. Só que nem quando o Ramon foi pro Mr. Olímpia, primeiro deu a zica lá que, tipo, ele não conseguiu ganhar um campeonato, mas mesmo ficando lá em terceiro lugar, ele ganhou uma vaga. Aí, beleza, ele ganhou a vaga, daí ele teve que viajar para outro país, sem saber se ia conseguir o visto, e tentando visto, e não conseguindo. Conseguiu o visto, foi em cima da hora, mas mesmo indo... É verdade, além de ir em cima da hora, o avião cancelou, mas mesmo cancelando, conseguiu outro, tipo, no outro dia de manhã. Aí ele foi, não sabia se ia chegar a tempo, chegou lá, não chegou na pesagem, certo? Teve que ser pesado, separado dos outros, mesmo assim o pessoal aceitou. Competiu e mesmo competindo com toda essa reviravolta, ele ganhou 5º lugar. Então, o boom que deu, a narrativa, imagina a narrativa. O cara saiu lá do Acre, tipo, comendo, tipo, arroz, ovo, arroz e salsicha lá. Veio pra Mansão Maromba, foi apadrinhado pelo Cariani, aí, tipo assim, competiu lá, ganhou uma vaga pro Mr. Olímpia, foi pro outro país pra tirar o visto, mas não conseguiu. Então, olha como a narrativa é forte, entendeu? Aí, daí beleza, daí no outro ano ele foi o quê? Não sei se já foi direto no outro ano, mas ele ganhou o Arnold Classic. Não, aí no outro ano acho que ele ficou em segundo no Arnold Classic pro Ruff Diesel, isso. Aí, beleza. Daí no final do ano ele conseguiu passar o Ruff Diesel, ficou em segundo lá contra o Siban. Aí daí no outro ano ele competiu de novo o Arnold Classic e ganhou. Aí competiu o Mr. Olímpia de novo, ficou em segundo contra o Siban. E tipo, o pessoal naquela expectativa, vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. Só que daí aconteceu o quê? Passou, daí no outro ano, aí foi competir o Arnold Classic de novo, pra defender o título, só que daí fez aquela preparação que já perdeu. Aí já começou a baixar o hype. Aí foi no Mr. Olímpia, aí perdeu de novo. Tipo, de segundo foi pra quarto, pra quinto. Uma coisa assim. E tipo, e esse ano ele já não competiu no Arnold Classic. Então acontece que o quê? O hype da história começou a passar. Que nem o Jason Gorgonotti foi falando. Vai passando ano, o brasileiro, todo mundo esperando que ia ganhar, 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 ganhar. E nada. Fora que o quê? Teve o ano que o Ramon foi pro Mr. Olímpia, que tava tendo Copa do Mundo, e todo mundo... Tipo, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Foi ano passado, né? Isso. O Brasil perdeu a Copa do Mundo, só que daí falou assim, não, perdeu a Copa do Mundo, mas nós vamos ganhar a Copa do Mundo do fisiculturismo. Esse é o ano do Ramon, é o ano do Ramon, isso e aquilo. Então olha como a narrativa é forte, é uma história forte pra acompanhar. Tipo, e o Cariani lá também, sempre contando, falando, não, daquele jeitão dele de contar a história, você tem que entender o feito que ele fez. O cara não tinha nada brasileiro, saiu lá comendo apenas isso e hoje ele tá ganhando muito dinheiro, ele vai ser campeão e tal. É uma narrativa muito forte construída. Então,
Por isso que tava naquele hype e agora por isso que tá caindo, porque não tem mais essa narrativa. Que nem ele saiu do top 2, aí ele perdeu o Arnold Classic, aí esse ano já não foi no Arnold Classic, aí que nem ele ganhou aqui o Mr. Olímpia Brasil. Só que, tipo assim, foi daquele jeito lá, porque tem gente que achou que o Livinho poderia ter ganhado, então não foi 100% unânime. Pode ter sido pros árbitros, mas para as pessoas que assistiram, não. Então as pessoas já começaram a abrir os olhos e ver de outra maneira. Pô, não, ele não é tão imbatível assim igual o Siban. Tipo, outras pessoas podem vir chegar e tomar o título. E que nem eles falaram, várias pessoas começaram a competir, mais pessoas agora. Tem os shapes muito mais, sei lá, top hoje em dia. Que nem antigamente, quando ele entrou no top 5, era quem tinha o físico mesmo. Tinha que ter o físico, só que não era tão necessária a linha, porque não tinha muitos atletas. Hoje em dia, já tem muito atleta com linha bom. Linha boa, quer dizer. Então, tá cada vez mais difícil. E que nem o cara pegou e falou aqui, ó. Os caras gastam 2.000 de inscrição pra competir, pra no final ganhar um pote de whey. E a gente tá passando por um momento, que nem eu vou deixar aqui pra vocês no final do vídeo, um vídeo do Gorgonoid com o Jason também falando o quê? Sobre a questão da crise. O Cavalo também falando, a gente tá numa crise, que eles falaram. Questão de patrocínio e tal, que querendo ou não parece que a gente tá vivendo uma crise igual a da pandemia, mesmo sem ter pandemia, porque as pessoas não estão tendo dinheiro mais igual antigamente. Mas vamos ver aqui, deixar eles terminar as considerações. 2017 foi aquele cara lá que Ele nunca mais estreou. ganhou. E o Brian Wesley ganhou 2. Não, Isso. 2016 foi o cara lá Sebum diferentão. Hã? Em 17, o Sebum estreou na Classic Physique profissional. Entendeu? Em 2018 ele foi estreou, vice. Já foi para Olímpia no mesmo ano. E aí foi o segundo ano de Classic Physique. Não foi o primeiro, não. Foi o segundo. Quem ganhou foi o Brian Wesley. Não, o primeiro Classic Physique ganhou foi em 2016. É um cara lá que eu não lembro o nome. Isso. Em 16, quem ganhou foi o Danny Hester. Isso. Aí 17 e 18 foi o Brian Wesley. 19 foi o Isso. Siban. Isso. Mas o que eu quero dizer é, até pouco tempo atrás, igual eu falei, 6 anos atrás, em 2019 mesmo, cara, não tinha, velho, não tinha nada. Sabe quem que a gente tinha no Olímpia? É só a Men's Physique, filho, é só o Diogo. Só. E nas Diogo no mulheres, né? masculino. É, no masculino era só... Você tem que pensar o seguinte, imagina o seguinte, em um ano só tem um cara lá no Olímpia, lá na Men's. Aí no ano seguinte, começa a classificar um tanto de cara. Aí chega o Kaique, classifica, já vai bem de primeira. Aí daí a pouco o Ramon vai lá, já entra primeiro, já pega um top 5 lá na Classic Physique em 21. Aí o Brandão, quando vai a primeira vez, pum, 10º lugar. Aí daí a pouco já tá mandando 6 negros na Men's Physique, aí o Zanca também já pegou a vaga antes mesmo do Ramon. Então, tipo assim, sem mais nem menos, a gente saiu de menos de 5 brasileiros no Olímpia, pulou para uns 15. Véi, todo mundo ficou doido. Você entendeu? Falou assim, caraca, o bicho vai pegar, os caras vão deitar. Você entendeu que a gente tava numa ascendente gigante, brutal? Ainda tá. Só que ano passado já foi 40 brasileiros pro Olímpia, velho. E desses 40 brasileiros, quem é que voltou com puta resultado? Foi os mesmos caras de sempre. Então, a expectativa acabou, não é mais assim. E as marcas, elas estavam entrando junto com a galera. Tem gente entrando, tem gente gastando, as marcas investem junto, né? Eu acho que teve um inflacionamento e agora tá tendo uma correção de mercado. O que aconteceu? Até uns dias atrás, vagabundo achava que se ganhasse o Procard ia pegar um patrocínio rapidinho, tivesse a genetiquinha já ia pegar. Não vai mais, todo mundo já tá entendendo isso. Estão investindo nas suas profissões, igual você tá falando aí. O pessoal tá entendendo que o que paga a conta é o trabalho deles, né? Fisiculturismo é secundário. E para mim, a correção vai vir. Para a maioria. Lembrando, só um detalhe. Eu acho que a correção vai vir forte, velho. Eu acho que vai ter menos gente. Sabe esses meninos que ficou aparecendo aí de vez em quando? Menino de 12, 13 anos, falando que o sonho era ser fisiculturista. E os meninos magrinhos lá posando, que de vez em quando apareciam uns vídeos assim. E eles abraçando o Ramon, abraçando o Fê Franco, imitando o Fê Franco. Eu acho que isso aí vai começar a acabar. O nego vai parar de sonhar em ser um negócio que não é mais... vamos dizer assim, você não vai atrelar o fisiculturista a sucesso. Porque é o que estava acontecendo. Você entende isso, Gorgo? Tinha um monte de atleta que nunca ganhou um Pro Show na vida,
ganhando dezenas de milhares de reais por mês. Qual que é o sentido disso? Você sabe, você tá ligado. E essa conspiração aí, Jason? Eu acho que o Ramon ganha. Eu acho que o Ramon ainda vai ganhar. O Ramon, é claro que ele tem shape pra ganhar. Mas isso que ela falou faz muito sentido. O fisiculturismo brasileiro é o segundo maior mercado do mundo. E eles sabem que o Brasil é emocionado. Então, tipo assim, tá na hora de dar um título pro Brasil, cara. Eu também acho. Eu também acho que é uma teoria boa. Uma teoria legal. Concordo. É importante. Só que a correção ia vir, velho. Todo mundo sabia disso. Quem tava por dentro de como é que tava o salário da turma 3 anos atrás, velho, você não entendia nada. Você falava, que porra é essa, velho? Não, ainda bem que eu tenho meu vídeo lá antigo, muito antigo, que eu falei assim, cara, esses super salários aí, daqui 2 anos, vocês me falam como é que vai estar. Porque aí mudou o negócio. Parou de pagar um salarião e começou a pagar bônus, né? Que aí faz todo sentido. Aí fala, não, ganhou o Pro Show, toma aqui um bônus. Pegou a vaga pro Olímpia, né, e tal, foi pro Olímpia, tá aqui seu bônus. Aí faz sentido, né? Que aí é produtividade. Porque antes não, antes você tava ganhando um puta salário competindo ou não. O cara nem precisava competir. Com certeza. Dirá ganhar. Mas tem uma coisa mais importante que isso tudo, Jason. Tigrinho. Tigrinho, se você... Tropa, então foi isso aí o videozão de hoje, certo? Aqui o Jason mostrando o tigrinho ali. Se você chegou até aqui, não se esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho de notificação também. Aqui dá aquela moral para nós, segue lá no TikTok, no Instagram, certo? Quer fortalecer o canal? Existem várias maneiras, além de seguir aqui o canal, seguir as redes sociais, você pode também fazer o que, ó? Mandar um live pix lá, certo? E se você quiser que eu faça um vídeo, que nem aqui passou agora no letreiro, pix acima de 50 reais. Você manda um pix de 50 reais pra cima, aí lá você manda o seu contato, seja o WhatsApp, Telegram, Instagram, TikTok, Facebook, o que for, eu entro em contato com você, certo? Aí a gente conversa, bola um videozão de acordo com o que você queira, certo? E daí a gente posta aqui pra divulgar você ou a sua ideia. Tamo junto? E é isso, quer gravar vídeo pra internet, não sabe quais periféricos usar, qual câmera usar, qual microfone, chroma key, iluminação, aqui na descrição também do vídeo tem o que? Tudo que eu uso, até placa de vídeo, meu celular, monitor, tudo que eu uso tá aqui. Se você quiser comprar igual o meu, certo? Só você comprar pelo link da descrição que você vai estar fortalecendo aí também. E não podemos esquecer do que? Eu vou deixar aqui os vídeos passando aqui, tanto do Gorgonoid com o Jason, quanto do Cavalo falando da crise que a gente está passando agora, certo? Se você quiser entender um pouco mais sobre essa situação do lado empresarial, dos caras que já tem academia, já estão no meio faz tempo, o que está acontecendo, eu vou deixar do lado esquerdo do Cavalo e do lado direito do Gorgonoid com o Jason, certo? E chegamos ao fim, eu queria deixar aqui para vocês uma mensagem, a gente tá falando de dinheiro, de crise, tá falando de shape, de físico, só coisas fúteis, né? Porque o que acontece? Quando Jesus Cristo ele veio pro mundo, ele falou que o meu reino não é desse mundo, o meu reino é do mundo espiritual. Então, o que? Buscar primeiro as coisas do alto, as coisas do Criador, e o demais vai ser acrescentado para você, sua vida, sua família e esse tipo de situação, certo? Lembre-se, ser fiel até a morte e aí você terá a coroa da vida, certo? Tamo junto, é nóis, que o Criador esteja com vocês e até a próxima.